Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade às nossas aulas de história, né? E nós estamos falando então da história no período, o início do período contemporâneo da história, final do século XVIII. Em aulas anteriores nós falamos sobre a Revolução Francesa. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito de uma nova fase na história, né, da França, que é a Era Napoleônica. A Era Napoleônica tem esse nome por causa do general Napoleão Bonaparte. A Era Napoleônica teve início depois do golpe de Estado do 18 Brumário, que foi o que marcou o final do processo revolucionário na França. Então nós vimos que do ano de 1789 até o ano de 1799, a França viveu 10 anos de um processo revolucionário muito difícil, de muita crise política e econômica. Nós vimos que esse período é dividido em 3 fases: a fase da Assembleia Constituinte, a fase da Convenção e a fase do Diretório, que é a última fase. E nessa última fase do Diretório aconteceu esse golpe, chamado golpe 18 Brumário. Brumário era um mês do calendário da Revolução. Quando eles fizeram a Revolução Francesa, eles criaram um calendário com os meses com nomes diferentes daqueles que nós conhecemos. E Brumário era um mês do ano. Então, no dia 18 do mês Brumário, aconteceu esse golpe. Napoleão Bonaparte, que era um general que vinha vencendo muitas batalhas, ele veio se tornando uma figura popular, reconhecida, né, principalmente pelos burgueses, pela burguesia na França, mas, de modo geral, ele foi se tornando uma figura muito importante como um líder, né? E então ele é considerado por muitos franceses o governante mais bem-sucedido da história da França. Algumas pessoas dizem que ele foi tão bem-sucedido devido à sua habilidade como estrategista e o seu espírito de liderança. Então, bem ou mal, né, o Napoleão ele conseguiu ali, nessa fase final da Revolução, criar condições para que a França se recuperasse economicamente, socialmente, né? Então, ele, com sua habilidade política, ele conseguiu ali, né, aos poucos, reorganizar as coisas dentro da França. O período napoleônico, assim como a Revolução Francesa, também pode ser dividida em 3 fases: a fase do consulado, a fase do império e a fase dos 100 dias. O consulado foi o período que se caracterizou pela recuperação econômica e pela reorganização jurídica e administrativa da França. O governo do consulado era republicano e controlado por militares. 3 cônsules chefiavam o poder executivo, mas como Napoleão foi eleito primeiro cônsul da República, era ele quem realmente governava. Então, o Napoleão, na liderança ali do consulado, foi, né, tomando várias medidas importantes para recuperar a França. Foi criado o Banco, né, francês, o Banco da França, foi reorganizado o sistema educacional, foi criado o Código, né, Civil, houve também uma aliança ali entre o Estado e a Igreja, porque as relações entre Estado e Igreja, Igreja Católica, né, estavam ali meio abaladas depois do período da Revolução Francesa. Enfim, ele foi adotando uma série de medidas que foram pondo ordem na casa, né? Durante o governo do consulado, as oposições foram aniquiladas, a alta burguesia consolidou-se e os projetos de emancipação dos setores populares foram sufocados. Com os resultados obtidos neste período, Napoleão foi nomeado cônsul vitalício em 1802, devido ao apoio das elites francesas que estavam entusiasmadas com os avanços. Então, ele era o primeiro cônsul, né, nesse grupo de 3 cônsules, e ele passou a ser, então, o cônsul vitalício a partir do ano de 1802.
A segunda fase da era napoleônica é a fase do Império. Em 1804 foi realizado um plebiscito. O que é um plebiscito? Plebiscito é uma consulta popular. Então eles fizeram um tipo de uma eleição e as pessoas tinham que responder se elas eram a favor da volta da monarquia ou se elas eram a favor de manter a república, né? Então, você prefere a república ou a monarquia? A pessoa fazia lá, dava o seu voto. Então, a maioria optou pela volta da monarquia. Então, foi restabelecida a monarquia na França. E em 2 de dezembro do ano de 1804, Napoleão foi coroado imperador na Catedral de Notre-Dame. Napoleão liderou uma série de guerras, expandindo o domínio francês. Em algum tempo, o exército francês se tornou o mais poderoso da Europa. Os ingleses, preocupados com o poderio francês, formaram coligações internacionais contra o expansionismo francês. Em 1805, a França tentou invadir a Inglaterra, mas foi derrotada, né? Então, a Inglaterra era o grande adversário de Napoleão e da França. E Napoleão tentou invadir a Inglaterra, mas foi derrotado porque a Inglaterra tinha uma marinha muito bem preparada. A Inglaterra é um país que é uma ilha, né? O Reino Unido é uma ilha, onde fica a Inglaterra. E então o Napoleão foi com a sua marinha tentar invadir a Inglaterra, mas a Inglaterra conseguiu aí se defender dos ataques do Napoleão. Napoleão tentou enfraquecer a Inglaterra. Então, já que ele não conseguia invadir a Inglaterra, ele criou o chamado bloqueio continental, em 1806. Tá? O que era o bloqueio continental? Ele, então, estabeleceu um decreto que proibia que os países da Europa fizessem comércio com a Inglaterra. Os países deveriam fechar os seus portos ao comércio inglês. Mas este decreto não surtiu o efeito esperado, pois a França não conseguia abastecer todo o mercado da Europa. Então, ele estabelece esse decreto, proíbe o comércio dos países da Europa com a Inglaterra, mas a França, como é que a França ia abastecer o restante da Europa, sendo que a Inglaterra era um país que já tinha um processo de industrialização bem avançado, né? Então, ficou difícil aí para os países da Europa seguirem esse decreto do Napoleão, que nesse momento estava bastante forte, né? Veja que ele influenciava praticamente toda a Europa. A Rússia era um país essencialmente agrícola e estava enfrentando uma grave crise econômica. Viu-se obrigado a abandonar o bloqueio continental. Então a Rússia falou, olha, a gente não vai seguir esse bloqueio, não. A gente vai fazer comércio com a Inglaterra, independente do bloqueio continental. Qual foi a ação do Napoleão? Napoleão ficou bravo e resolveu invadir a Rússia em 1812. Os generais acostumados com grandes vitórias conduziam suas tropas pelo imenso território russo, enquanto as tropas russas recuavam, colocando fogo nas plantações e em tudo que servisse aos invasores. Então, quando o exército do Napoleão invadiu a Rússia, eles se depararam com inimigos terríveis, mas que não era só o exército da Rússia. O maior inimigo do exército da França foi o inverno rigoroso. Na Rússia, o inverno era muito rigoroso e muitos soldados começaram a ter dificuldades para enfrentar esse inimigo que era o inverno. A estratégia adotada pelo exército da Rússia foi uma estratégia chamada terra arrasada. Então, eles iam recuando, deixando as cidades vazias, queimavam tudo ali, né? Então, quando o exército francês chegava, eles não tinham água, não tinham mantimento, começaram a passar fome, sede, né? E isso foi causando, então, aí um enfraquecimento nas tropas francesas, as tropas de Napoleão Bonaparte. Então, em Moscou, as tropas russas começaram a enfrentar as tropas francesas, que estavam mal alimentadas e desgastadas. Devido a isso, Napoleão não teve outra escolha a não ser ir embora. Então ele teve que voltar para casa, porque o processo ali de invasão da Rússia não deu certo. A desastrosa campanha militar na Rússia encorajou outros países europeus a reagirem contra a supremacia francesa.
Em 6 de abril de 1814, um exército formado por ingleses, austríacos, russos e prussianos tomaram Paris e capturaram Napoleão, enviando-o para a ilha de Elba. Então foi a derrota aqui, em 1814, do Napoleão, e ele foi exilado na ilha de Elba, no mar Mediterrâneo. O trono francês foi entregue, então, ao Luís XVII. O governo dos 100 dias. Então, a primeira fase da era napoleônica é o consulado, depois o império, e então vem os 100 dias. Por que 100 dias? Vamos ver. Napoleão conseguiu fugir da ilha de Elba e voltar para a França em março de 1815. E lá ele foi recebido em Paris como um herói, aos gritos de "Viva o Imperador", né? E ele então se instalou ali no poder, obrigando a família real do Luís XVII a fugir. Mas a sua permanência no poder durou apenas 100 dias, por isso que é chamado o governo dos 100 dias. Depois de 100 dias, uma coligação militar da Europa se reorganizou, e aí então Napoleão foi definitivamente derrotado e mandado para a ilha de Santa Helena, né? Na Batalha de Waterloo, o Napoleão perdeu então essa batalha e ele foi novamente exilado agora em outra ilha, a ilha de Santa Helena, e lá ele ficou até a morte. Nós vamos ver aqui algumas imagens, né? Nós já trabalhamos com imagens, análise de imagens, que ajudam a gente a entender um pouco a história. Essa imagem aqui é um quadro que tem o título Napoleão cruzando os Alpes. E ele foi pintado pelo Jacques Louis David. O Jacques Louis David, que participou da Revolução Francesa, né, ele conseguiu aí superar esse período da Revolução Francesa, que foi um período difícil. Muitos dos amigos do David acabaram sendo executados no processo da Revolução, mas o David permaneceu firme aí e ele acabou se tornando o pintor oficial do imperador da França, o Napoleão. Então ele pintou aqui esse quadro encomendado pelo Napoleão, que tem aqui várias informações muito interessantes, né? Então, o contexto da pintura. Na primavera de 1800, Napoleão, né, conduziu o exército de reserva para a travessia dos Alpes, através do Grande São Bernardo, fronteira entre Suíça e Itália. Então, esse quadro retrata esse momento que Napoleão, com as suas tropas, né, estavam ali atravessando os Alpes entre a Suíça e a Itália. O simbolismo político, né? Então, existe um ditado que diz que a propaganda é a alma do negócio, né? Então, quando você quer fazer propaganda, você usa recursos de marketing, né? Isso é o que a gente usa hoje em dia. E na antiguidade também havia isso. Então, as pinturas, os quadros, eles funcionavam como marketing, né? Fazer propaganda. Então, o objetivo do quadro, além de ser uma obra de arte, né? Ele retrata, então, a figura do imperador como um herói, né? Para transmitir a ideia de que, olha, o imperador ele está governando e ele está no controle de tudo. Então, nós temos aqui vários detalhes estéticos. Então, primeiro, o cenário com nuvens cinzentas aqui, né? E Napoleão está num cavalo à beira de um precipício. A expressão do Napoleão é de calma, né? Embora ele esteja aqui na beirada de um precipício, em um ambiente aqui cinzento, a ideia de, né, de uma tensão, né? Ele é retratado ali com uma figura serena, calma, ou seja, ele está no controle da situação. Reforça, então, a imagem do herói pronto para dirigir e comandar a França. Então, aqui nós temos esse cavalo, ele aqui montado no cavalo, dominando a situação, né? Outro quadro, que é também do Jacques Louis David, é a pintura do momento em que Napoleão foi coroado na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Então, é o quadro Coroação de Napoleão. Então, aqui está o Napoleão, né, segurando a coroa. Aqui está a mulher dele, ó, de joelhos, que é a Josefina. Então, ele ia colocar a coroa na cabeça da Josefina, né? Mas aqui nessa coroação aconteceu uma coisa muito interessante, porque normalmente
o imperador era coroado pelo Papa, né? Então, o Papa está sentado aqui, ó. Tá vendo? No canto aqui tem o Papa, vários representantes da igreja aqui, né? Ele chamou o Papa, mas o Papa ele participou ali como um espectador, porque, na verdade, o Napoleão, ele mesmo colocou a coroa na sua própria cabeça. Então, ao invés de o Papa colocar a coroa na cabeça do Napoleão, ele mesmo colocou a coroa na sua cabeça. O que ele queria transmitir? Qual era a ideia que ele queria transmitir com isso? Que ele não estava submisso a ninguém. Ele estava acima, inclusive, da igreja, né, da autoridade religiosa. Então, ele era diferente dos demais reis anteriores que eram coroados pela igreja, indicando uma aliança entre o Estado e a igreja, né, entre a política e a religião. Aqui ele está dizendo, olha, a religião está aqui para participar, mas quem manda aqui sou eu. Né? Muito bem, então esse é um quadro também muito interessante, muito importante. A pintura, então, ela é de 1807, do artista Jacques-Louis David, e a obra retrata o momento da coroação de Napoleão I como imperador da França na Catedral de Notre-Dame, em 2 de dezembro de 1804. Agora, nós vamos ver um outro pequeno vídeo também, que mostra um outro quadro, também do Jacques-Louis David, que é o Imperador Napoleão em seu gabinete de trabalho. E esse quadro aqui, que a gente vai ver agora, depois nós vamos fazer algumas perguntas sobre ele, tá? Para vocês responderem para mim. Então é muito importante. Ele está em inglês, mas tem a legenda, vocês podem acompanhar, né? Para a gente entender aí o que está sendo dito aí nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá. The clock reads 4:13 in the morning. The candles on the desk have burned almost completely down. Who is this man? And why has he been up all night? Bonjour, I'm Napoleon Bonaparte, ruler of France. Welcome to my study. What does this portrait tell us about Napoleon? Look closely for clues. Start with his clothing. Napoleon is wearing the blue, white, and red uniform of a general in the French military. With all of his shiny gold and silver medals, we can tell he has been brave in battle. On the floor behind the left side of the desk is a half-rolled map used for military plans. Did you notice Napoleon's sword resting on the chair? But wait, there are more clues that Napoleon is an important ruler. It appears as if he has just pushed back his chair, rumpling the carpet. He has risen from the desk, where he had been sitting and writing with the quill pen that now rests on the edge. See the rolled paper on the right of the desk with the letters C-O-D-E? The artist wanted you to think that Napoleon has been up all night creating the Napoleonic Code, a new system of laws for the people of France. Napoleon Bonaparte became ruler of France in 1799 and crowned himself emperor in 1804. This portrait was painted when Napoleon was 43 years old by the artist Jacques-Louis David. If you look closely, you might be able to find David's name in the painting. Look at the bottom left of the picture. David put his name on the map as a way of signing and dating his painting. David created many images of Napoleon, including portraits and important events during his reign. In fact, Napoleon appointed David to the important position of first painter. 2 years after David made this painting, Napoleon was defeated in battle and overthrown as the ruler. I surrender! Vive la France! Então, esse videozinho também mostra aí esse outro quadro do Jacques-Louis David, que mostra o Napoleão no seu gabinete de trabalho, e há vários detalhes ali que passam a ideia de Napoleão como
um estrategista, como uma pessoa que estava sempre trabalhando, envolvido na sua tarefa de liderar e de governar a França. Então, a mesma ideia, né? A mesma ideia da propaganda, né? A propaganda do negócio. Então, o quadro ele transmite a ideia de uma figura dedicada, trabalhando, governando, administrando o seu império. Tá certo? Muito bem. Agora a gente tem aquela nossa análise básica, né? Com base nesse último vídeo que nós vimos, o imperador Napoleão em seu gabinete de trabalho, né, que é uma análise já do quadro, né? Então, observe aí os detalhes do quadro, conforme indicados no vídeo, e responda a estas 4 perguntas. Primeiro, qual o significado do horário no relógio e da vela quase consumida? Então, você vê que logo que começa a aparecer o quadro, né, tem lá um relógio no fundo. E na legenda você vai ver que o narrador ele comenta a questão do horário que está ali no relógio. Então, qual o significado do horário no relógio e da vela que está ali já praticamente consumida, né? Segundo, o que o uniforme e as medalhas no uniforme indicam? Então, Napoleão está usando uniforme, né, trabalhando ali de madrugada, cheio de medalhas. O que isso significa? Também está ali na legenda do vídeo, tá bom? De acordo com o detalhe dos papéis sobre a mesa, o que Napoleão passou a noite escrevendo? Então, tem papéis sobre a mesa, supostamente ele estava escrevendo. O que ele estava escrevendo? Está escrito ali, COD, Code, né? Ele estava escrevendo algum código.